Rodada decisiva e última do The Rugby Championship. Os Wallabies enfrentam os All Blacks lá em Perth, na Austrália. Enquanto isso, em Twickenham, lá em Londres, a Argentina enfrenta os Springboks. A classificação, os candidatos ao título, regulamento, a rodada anterior, prognósticos da próxima rodada, tudo isso você encontra aqui. Preparado? Vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo, meu nome é Martoni e hoje é dia de falar do The Rugby Championship, hein? A última rodada e decisiva da competição. Antes de mais nada, você sabe, né? Assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tivermos novos vídeos você será comunicado. E põe sua opinião, põe seu ponto de vista, compartilha, use e abuse sem dó do canal. E desde já quero saber sua opinião. Quem você acha que leva o título? 3 equipes têm chance ainda de conquistá-lo. A mais próxima, a África do Sul, perto dela a Nova Zelândia, um pouquinho abaixo os Wallabies. E os Pumas ainda brigam pela segunda ou terceira colocação. Vamos fazer assim então, vamos dar uma olhadinha nos resultados do último final de semana, chegando aí na sua tela. No jogo entre os All Blacks e os Wallabies, um jogo meio estranho. Os All Blacks foram melhores, mereceram a vitória, muitos penais, algumas reclamações com relação ao árbitro, mas de um modo geral os All Blacks mereceram a vitória, especialmente pela exibição do Cameron Roigard. Camisa 9 dos All Blacks, voltou depois de algum tempo devido a contusões e tudo mais, mas é um jogador brilhante, essencial para os All Blacks, não tem reserva à altura desse jogador. Aí, o impacto da entrada dele foi fundamental para uma vitória lá para a Bledisloe Cup. Novamente os All Blacks retêm essa competição que é jogada apenas entre All Blacks e Wallabies. Além disso, foi uma boa exibição das duas equipes. A Austrália, eu não gostei do James O'Connor nesse jogo, ele que é muito bom jogador, mas nesse jogo deixou um pouco a desejar. A indisciplina também cobrou alto preço para os Wallabies e a vitória dos All Blacks foi justa. Bom, agora a gente chega em Los Pumas contra Springboks. Springboks e Los Pumas, o jogo foi lá em Durban, na África do Sul. Vai ficar conhecido como o jogo do Sacha Feinberg em Gomezulo. 37 pontos na partida, hat-trick, só faltou fazer chover. Com esses 37 pontos ele passa o Maverick, o fullback Percy Montgomery, que tinha 35 pontos pelos Springboks no jogo contra a Namíbia, só que no Tier 1, jogando contra uma potência como a Argentina. O Sacha Feinberg em Gomezulo fez chover, um jogo espetacular, um dos melhores jogos de solo individual que eu vi na minha vida, de mais de 40 anos de rugby, uma exibição absurda, elogiado por todos, inclusive pela própria Argentina, pela comissão técnica. O Felipe Contempom me chegou a dizer que vale a pena, embora tenha sido contra ele, mas valeu a pena ver uma exibição desse porte. Sob o ponto de vista do jogo, o jogo foi um jogo até certo ponto equilibrado no primeiro tempo. A Argentina não jogou mal no primeiro tempo, mas deu um apagão no segundo tempo. A África do Sul fez um jogo espetacular, impressionante, digna de uma bicampeã mundial, né? Então, total justiça, mas repito, essa partida será conhecida historicamente como a maior exibição dos últimos 20 anos, no mínimo, de Sacha Feinberg em Gomezulo. Bom, com os resultados, a classificação ficou assim após 5 jogos para cada equipe. Springboks, liderança, 15 pontos, 55 de saldo, 3 vitórias, 2 derrotas. All Blacks, 14 pontos, menos 6 de saldo, 3 vitórias, 2 derrotas. Wallabies, 11 pontos, 2 vitórias, 3 derrotas, 1 pontinho de saldo. Los Pumas, 9 pontos, 2 vitórias, 3 derrotas, menos 50 de saldo. E com isso, a gente chega no regulamento, porque para você entender para a última rodada o que vai acontecer, eu não vou falar muito aqui, eu vou deixar aqui na tela, você dá uma lidinha, tá? Senão eu vou cansar você, mas via de regra é assim. Se a África do Sul vencer com ponto bônus, é campeã, não pode ser atingida por ninguém. Bom, passados os resultados, a tabela de classificação e o regulamento, agora a gente analisa a próxima rodada.
Sábado, 4/10/2025, às 6h30 da manhã, Wallabies versus All Blacks, ESPN3 e Disney Plus, e às 10:10, Los Pumas contra Springboks, ESPN3 e plataforma Disney Plus. Bom, estou começando com Austrália e Nova Zelândia. Aí a escalação, você está conferindo o horário de transmissão, escalação e tudo mais. A gente percebe algumas mudanças nas duas equipes, particularmente nos Wallabies. Jake Gordon, camisa 9, vem para o jogo. O Tane Edmed, que não foi bem lá naquela estreia dele como titular contra a Argentina, vem para o jogo. Dalgunho assume a camisa 11. Max Jorgensen vai como fullback, James Slipper como primeira linha, Will Skelton retorna à equipe, uma terceira linha muito forte com Hooper, McWright e o Harry Wilson. Enfim, é uma boa equipe dos Wallabies, destaque sempre para o Lenk e tal, mas principalmente para o Joseph Suaalii. Tentativa do Joe Schmidt, treinador dos Wallabies, de fechar essa Rugby Championship com uma vitória ainda mais contra o arquirrival All Blacks. Provavelmente a última partida também do treinador Joe Schmidt. Pelos lados dos All Blacks, algumas modificações. Tamati Williams começa com o titular, Cody Taylor, uma volta importante, o Matt Barrett capita a volta para a equipe, que é muito bom. Simon Parker, que vai se firmando na equipe, Ardi Savea como asas, e o Peter Lakai como oitavo. O Wallace Sittich ainda não recuperou a forma, acabou indo para o banco de reserva. Ken Hoegaard como scrum half, Damian McKenzie como abertura, o Bullen Barrett está machucado. Aí uma surpresa, Lester Fainga'anuku volta à equipe depois de muito tempo. Aí os centros com Jordi Berti e Quinto Paea, que parece que aos pouquinhos vai assumindo a titularidade. Leroy Carter, que vem jogando muito bem, e o Will Jordan, que completa seu jogo de número 50 pelos All Blacks nessa partida. Os bancos de reserva muito fortes. Taticamente, os Wallabies sabem que tem que travar o jogo de contra-ataques e breakdown da equipe dos All Blacks. Além disso, tem que ter um jogo parado, scrum lateral bastante consistente, e mais ainda, aproveitar do jogo aéreo, né? Porque os All Blacks têm apresentado alguma dificuldade no jogo aéreo, embora os Wallabies também, né? Mas contam agora com a volta importante do Will Skelton. Isso pode dar um push maior ali na base. Vamos ver o que acontece pelo lado dos Wallabies. Pelos lados dos All Blacks, é fazer aquele jogo de velocidade envolvendo o adversário, criando uma plataforma de ação, especialmente para o Ken Hoegaard. O Damian McKenzie às vezes vai bem, às vezes não vai, ele não consegue se firmar na equipe, mas é um jogador muito bom. Explorar o Lester Fainga'anuku com o retorno dele à equipe e principalmente a potência do Quinto Paea. Ou seja, uma equipe muito forte, muito boa, com uma terceira linha bastante atuante. Vamos ver como é que vai o Peter Lakai como oitavo, enfim. Algumas mudanças para essa última partida pelo Scott Robertson. O jogo é complicado. Os Wallabies têm variado bons e maus momentos, mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que os Wallabies acabam vencendo essa partida. Palpitou todo mundo, Martoni? O Wallabies na cabeça. Bom, hora de falar de Los Pumas contra Springboks. Você está vendo aí a escalação, horário de transmissão, ESPN3, Disney Plus e tudo mais. Votar nessa partida vai ser um jogaço. Como é a última partida, os Springboks entram em campo cientes do que devem fazer para conquistar o título, porque eles obviamente sabem do resultado de All Blacks e o Wallabies um pouco mais cedo. A Argentina não tem mais chance de ser campeã, mas eventualmente pode beliscar um segundo, terceiro lugar, dependendo também do resultado anterior. E isso torna o jogo absolutamente atrativo, ainda mais jogado em Twickenham. A Argentina mudou bastante. Alguns jogadores têm oportunidade, como o Grondona, como o Benítez Cruz, como o Piacentelli, Justo Picardo, Bautista Delgui, Santi Carreiras vai de fullback, Rubiolo na segunda linha junto com o Pagadizabal, Vivas, Montoya, Esclave na primeira linha, terceira linha com Matera, Kremer, eu já citei o Santi Grondona. Enfim, um time bastante mudado em relação ao time que vinha jogando e particularmente que teve uma derrota dolorida na semana passada pelos Springboks. Os Springboks têm uma única alteração, a volta do Pilarzão, Oxenche na primeira linha. De resto é a mesma equipe que bateu os Pumas, inclusive com o Satya Feinberg em Gomezulo começando novamente a partida como camisa 10. Existia uma expectativa, talvez André Polar,
talvez até o Manly Bock, que acabou indo para o banco, mas de qualquer forma ficou essa formação. Os Springboks, ao mesmo tempo, têm a volta no banco de reservas do ótimo Grant Williams. Titular como scrum half é o Cobus Reinach, que vem jogando muito bem. Enfim, é uma equipe muito forte, hein? Damian Dalende, Cana Moody, Ethan Hooker, outra surpresa agradável, jogando na ponta. Damian Williams de fullback, Jesselyn Kobe na ponta. Enfim, é um time fortíssimo. Malcolm Marx, Thomas Dutoit, Ebenet Zebet, enfim, é uma macia colise. É uma máquina de jogar. O jogo em si vai ser jogado numa intensidade que, acredito eu, a Argentina queira surpreender os Springboks com velocidade. Colocou uma garotada mais jovem aí para a equipe, o que pode ser muito bom, mas também pode ser muito risco, né? Mas faz parte do processo, já que não tem mais chances de título, dá uma oportunidade num jogo grande. Essa, acredito eu, seja a intenção do Felipe Contepomi, comissão técnica, até porque você tem que refrescar de fato o elenco partida a partida. O The Rugby Championship é muito duro fisicamente, esgota demais os jogadores. Algum momento da competição você tem que dar algum tipo de mudança na equipe, uma mudança importante, como fez o Felipe Contepomi. Se vai dar certo ou não, ele que treinou a equipe a semana, é um treinador genial, adoro ele, e até esperava um pouquinho mais a Argentina, mas não tá mal não. Ganhando dos Wallabies, ganhando dos All Blacks, e aí tem a chance ainda de bater os Springboks e causar a última surpresa na competição. Sob o ponto de vista da estratégia do jogo, eu acredito nisso, que a Argentina acelere o jogo, tem que tomar muito cuidado com o jogo aéreo, onde ela não foi bem na última partida, por isso até o Malia vai para a ponta com o Santi Carreiras de fullback, uma posição que ele está acostumado a jogar. Ele gosta de jogar, inclusive, aí. E aí, quando os Springboks, é aquilo lá, né? O breakdown, é o contato físico, o impacto físico que eles propõem no jogo. A Argentina tem pack de forwards suficiente para aguentar, mas às vezes o segundo tempo é pesado e o banco de reservas é importante nesse tipo de jogo e não está tão sólido o banco de reservas argentino, embora muito bom, né? Mas ainda está naquele passo de construção da equipe, faltam alguns detalhes. Pelos lados sul-africanos, é fazer o mesmo que fez no último jogo, criar uma plataforma de situação em que o Sacha Feinberg em Gomezulo tenha liberdade para jogar, que foi, a meu ver, um erro da Argentina no jogo anterior, precisava ter colado alguém nele, vamos ver se nessa partida acontece. Caso ele tenha essa liberdade, a transição com o Cobus Reinach é muito rápida. O pack de Falls entrega bolas boas mesmo, definitivamente recuperou a mão o Malcolm Marx no lateral, e aí o Hooker sul-africano estando numa boa forma de bater lateral. O lateral é extremamente sólido, muito alto e bastante criativo. Então aí uma plataforma ofensiva bem boa de scrum e lateral no set piece da equipe dos Springboks. Fora isso, o jogo de chutes, né? Os Springboks não tem nenhuma vergonha de chutar e chutar muito no jogo. Eles chegam na bola e ganham território mesmo, obrigam o adversário a jogar lá atrás, enfim. É uma equipe que é programada para ganhar. E isso é muito complicado quando você os enfrenta. Tem a liderança do ótimo Sia Colise, tem a forma esplendorosa aí do Ngomezulo, do Damian Williams e do Damian Dalende, ou seja, é um time fortíssimo. O jogo vai ser aí. Se a Argentina fizer fácil o breakdown e tiver boas posses de bola, tem qualidade, tem velocidade, tem finalização, tem muita criatividade. Vamos ver como é que vai o Jerônimo Piacentelli, muito legal de ver ele jogar, vamos ver se ele consegue aguentar esse nível de partida, porque não é fácil, né? Vai estar muito marcado e tudo mais. Caso a Argentina consiga fazer seu ataque fluir com velocidade, pode ter bons resultados em termos ofensivos e cuidando bem da defesa, talvez surpreenda os Springboks. Os Springboks vão fazer aquele jogo mascado de muito chute, mas não tenha dúvida, vale título. Se você lembrar das finais de Copas do Mundo recentes, que são os bicampeões, 2019 e 2023, é ali. O time não abre mão desse compromisso, usa e abusa do Peter Sef do Toit, que é um gênio, para fechar qualquer espaço, jogar pela ponta, é o cara que tem mais liberdade para jogar, tem a potência do Jasper Wiese para conduzir a bola, mesmo com o Malcolm Marx, a mesma coisa com o Ebenet Zebet, enfim, é uma equipe muito forte, muito rica, muito criativa em termos de ação tática em campo, enfim, sabe o que faz, pronta. Eu acredito, agora chegando nos prognósticos do Martoni, uma vitória bonificada dos Springboks e o bicampeonato também aí no The Rugby Championship, já que eles são bicampeões mundiais. Prognóstico do Martoni,
Springboks na cabeça. Acredito que passamos tudo, né? Os 2 jogos que vêm, os jogos que foram, classificação, tabela, regulamento, aquela coisa toda. Foram 2 jogos que prometem ser realmente inesquecíveis. Primeiro, tem muita rivalidade transtasmânica entre o Wallabies e o All Blacks. Os Wallabies sabem que é a hora de melhorar o que já vem melhorando nessa temporada, ou seja, uma vitória com os All Blacks antes dos Test Matches de novembro lá na Europa podem dar um novo alento para a equipe que deve, a partir do final dessa competição, ter um novo treinador, o Les Kiss, com a saída do Joe Schmidt, porque eu acho uma perda, mas enfim, são coisas de contratos que a gente não tem como sequer saber da realidade dos fatos mesmo, né? E depois a gente tem África do Sul e Argentina, ou Argentina e África do Sul, lá em Londres, porque o mando é de los Pumas, vai ser um jogaço, hein? A Argentina também evoluiu muito, é uma equipe brilhante, tem tudo para caminhar rumo a conquistas, inclusive de Copa do Mundo. Eu tenho falado isso sucessivamente, constantemente. Eu acredito realmente que a Argentina possa chegar longe, porque tem elenco, tem uma comissão técnica muito boa, enfim, tem tudo e tem novos jogadores chegando de muita qualidade. Mas vai ter que enfrentar os Springboks, que no momento são basicamente a melhor equipe do mundo, e não é de hoje, é desde 2019, é uma hierarquia absurda de 5, 6 anos, ganhando tudo, conquistando tudo, fazendo chover. Esse ano até tiveram os deslizes, perdendo um jogo aqui, outro jogo ali, enfim, faz parte, né? Ninguém é perfeito, ninguém é imbatível, mas é uma equipe fortíssima, uma equipe que se impôs ao longo desse The Rugby Championship, e eu acredito deva ficar com o título desta temporada. Os magníficos Springboks. E você, o que acha? Põe sua opinião, põe seu ponto de vista, compartilha esse vídeo, assina o canal, aciona o sino. Quem você acha que leva, hein? Springboks? All Blacks? Wallabies? Acho que é isso. Assina o canal e vamos que vamos. Valeu, até a próxima!